Oi, gente. Meu nome é Patrícia Antonucci. Semana passada a gente deu uma conversadinha sobre o caso do Danilo Gentili. Como eu sou advogada, eu resolvi fazer aquele vídeo para explicar para alguns amigos por que eu achava que o caso do Danilo Gentili não tinha a ver com liberdade de expressão em si, né? Tava muita gente falando que ele estava sendo tolhido na liberdade de expressão, né, pela condenação em relação ao que ele tinha falado contra Maria do Rosário. E como eu falei para vocês, ele foi condenado porque ele xingou a Maria do Rosário. Não tem outra justificativa, tá? Então, assim, a meu ver, aquilo ali não é um cerceamento da liberdade de expressão, ele não foi tolhido, ele continua falando, ele vai se expressar da maneira que ele quiser, mas é claro, ele não pode xingar ninguém. E isso foi o que ficou patente naquela condenação. Só que, ao mesmo tempo em que a gente teve o caso da condenação do Danilo Gentili, aconteceu uma outra situação que aí sim eu vejo com um certo temor, uma certa... Como é que eu posso colocar? Eu vejo como uma coisa mais preocupante, que foi a situação da revista digital Cruzoé. Eu não conhecia essa revista, eu vim conhecer agora. Ela é uma revista digital feita pelo mesmo pessoal do site O Antagonista. É uma revista com viés mais para a direita, né, politicamente, se a gente for considerar. E ela teve uma reportagem a respeito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em que ela comentava a respeito dele e o envolvimento dele dentro da questão da investigação da Lava Jato. E assim que acho que o ministro soube do que estava acontecendo, foi aberto um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele passou a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes, e essa reportagem da revista foi censurada, mandaram tirar do ar, o que é extremamente complicado, porque como ela é uma revista digital, e até onde eu entendi do formato da revista, ela não tem um formato PDF, ou seja, os assinantes entram no site para ter acesso, ela sai do ar, sai do acesso, quem leu, leu, quem não leu, vai ficar sem ler mesmo. Então, durante um tempo eles ficaram com a reportagem fora do ar. E isso é extremamente complicado, porque isso é uma censura pós, né? Não é uma censura prévia, não foi feita uma análise antes da reportagem sair do ar, mas após a reportagem sair, ela foi retirada do ar. Então, isso é extremamente complicado. Ainda mais como todo o procedimento acabou sendo encaminhado nesse caso. Porque quando o Ministério Público foi se manifestar a respeito disso, porque quem tem a competência para investigar é o Ministério Público, ele foi também tolhido em suas manifestações. Foi pedido o arquivamento desse inquérito, né, que ele entrou como um inquérito de fake news. Ele ainda está para ser julgado, ele deve ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal para ser julgado, o que vai ser, como é que vai ser encaminhado isso. Mas só pelo fato de já ter tido uma censura, a gente já fica preocupado com relação à liberdade de expressão, né? Então, a gente coloca esse questionamento, porque na questão do Danilo Gentili, eu não vejo como ele tendo sido tolhido na sua liberdade de expressão por ter sido condenado por xingar alguém. Mas a partir do momento em que você tem uma revista que ela é obrigada a tirar uma notícia do ar, e é uma notícia informativa, em nenhum ponto eu li a reportagem, até por isso que eu estou falando isso, e do que eu vi,
assim, não tem nenhum ponto em que você entre em injúria, difamação e calúnia. Quer dizer, do ponto de vista informativo, do ponto de vista do lado da própria revista, de quem assinou a reportagem. Porque o que pode acontecer é o seguinte, né? A reportagem dava a respeito da investigação da Lava Jato e que haveria um envolvimento do ministro Dias Toffoli na situação, né? Porque a gente vendo o histórico do ministro Dias Toffoli, ele foi o advogado do PT, fez parte da Advocacia Geral da União. Então, assim, a Lava Jato tratou, né, em uma maior parte da sua investigação, da questão de toda uma rede de corrupção com relação até ao partido do PT. Então, o Toffoli tendo tido contato, né, o ministro Dias Toffoli tendo tido esse contato com o PT, ele tendo sido parte, acabou por aparecer, ou aparecer não, mas no caso, ele agora, numa delação, ter sido apontado como uma das pessoas que estava sendo falada em algumas das conversas, né? Foi atribuído a ele um codinome que, né, de toda a rede de corrupção da Odebrecht, e por isso que muito provavelmente caiu na questão de fake news. Só que isso não é exatamente uma fake news. A investigação está acontecendo, ao que parece, houve essa delação, houve todo esse relato de que ele seria determinada pessoa. Então, por isso, fica complicado você dizer que isso daí não é exatamente fake news, isso daí não entra nos termos de uma notícia falsa, né? O que aconteceria aí é que a revista seria depois obrigada a confrontar todos os fatos da investigação, porque se ela fala isso, ela depois vai ter que dizer, quando cair de repente essa informação, de que a informação era falsa ou não era bem assim, na verdade ficou constatada uma outra coisa, porque o veículo, né, e os jornalistas, eles têm liberdade de imprensa, eles têm liberdade de informar. Se está sendo determinado na investigação que está se falando isso, que foi colocado isso, que está descrito isso, a revista está só informando, né, na verdade. Então, a gente tem que fazer esse questionamento. Até que ponto essa atitude ela é possível de ser feita? Porque existe a liberdade de expressão e, no caso, essa especialização da liberdade de expressão, que seria a liberdade de imprensa, né, que você tem o dever de informar, a não ser que fosse uma investigação sigilosa e que por alguma razão a informação não pudesse ser veiculada. Aí a gente teria uma outra situação, que não foi o caso. De tudo que eu li a respeito do que aconteceu no Supremo, esse não é o caso, né? A reportagem está aí, ela está aberta para ser lida, né? Foi retirada essa questão, ela pôde voltar ao ar, ela tinha sido retirada, mas eu acho que a gente deve fazer esse questionamento em relação ao caso do Danilo Gentili e esse caso do Supremo Tribunal Federal, entende? E eu vou deixar para vocês comentarem a respeito disso aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, compartilha com os amigos. Se vocês estão gostando do nosso bate-papo aqui, se inscreve aqui no canal e eu espero vocês semana que vem, ok? Beijo, tchau, tchau.